Glória a Deus. Quando você recebeu essa palavra, irmãos? É muito importante, muito pontual. A gente não pode viver no lugar do medo, né? A gente precisa viver na plenitude de Deus. Irmãos, eu confesso que eu fui uma pessoa que mais quis ir embora desse país. Ao contrário de muitos, eu sempre orei para ir embora. Mas orei para ir embora dentro da vontade de Deus. E estou aqui até hoje. Então, irmãos, não é sobre o que nós queremos, é sobre aquilo que Ele quer. Às vezes é difícil de entender e compreender, mas a gente submete a vontade dEle, não a nossa. E confesso que, por muitas vezes eu falei, Senhor, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para o meu país. Eu lembro uns anos atrás que Deus falou assim, para mim e para minha esposa, de uma forma clara, plena, direta e verdadeira, que a gente tinha a liberdade de voltar para o Brasil, porque Ele nos deu livre-arbítrio, mas que a vontade dEle é que a gente permanecesse nessa nação. E eu falei, Senhor, eu vou te obedecer, porque eu não quero ver outro caminho, eu não sei te obedecer. E aqui estamos, e assim prosseguimos. Eu quero que a gente feche nossos olhos, vamos orar, amém? Pai, obrigado, Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez reunirmos como igreja, Senhor. Obrigado, Deus, pelo louvor, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já liberou aqui essa noite, a dança, através das crianças. Como é bom ver o Teu agir no meio do Teu povo, Pai, e saber que cada um é importante, saber que no nosso meio, Jesus, é um corpo, nós funcionamos como corpo, Deus, aonde o Senhor levanta quem o Senhor quer. E obrigado, Pai, mais uma vez eu coloco a minha vida em Tuas mãos. O Senhor me usa, Jesus, dentro daquilo que o Senhor deseja essa noite, e que possamos de fato sairmos daqui edificados pela Tua palavra, Pai. Senhor, assim eu oro e assim eu te agradeço de todo o meu coração. Amém e amém. Glória a Deus. Estão todos felizes? Amém. Aleluia. Foi tão precioso, né, o que vivemos aqui sexta-feira. Aí eu vim hoje para cá no carro dirigindo e eu falando com o Senhor, orando, eu falei, Senhor, o que eu vivi na sexta-feira já ficou lá, o que eu vivi ontem ficou lá, eu quero viver o que o Senhor tem para nós hoje, amém? E é tão bom ver que a gente acredita que cada vez mais nós estamos caminhando para um lugar de avivamento, sabe? Para um lugar que realmente transformador. A expectativa do nosso coração precisa ser sempre avançar. Quando fala avançar, é cada vez mais avançar para aquilo que a Sandra falou aqui, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós e através de nós. Então, eu queria que essa noite você prestasse bem atenção. Quem teve aqui no domingo retrasado, o passado, teve com a gente aqui o pastor Marcos Vinícius, né, do Ministério Comunidade de Inópolis, foi uma bênção, né? Teve aqui, deu uma agitada, a gente cantou canções aí das antigas, e eu queria dar continuidade do que foi falado no domingo retrasado, sobre o propósito da igreja. Quem estava aqui domingo retrasado? A gente falou sobre o propósito da igreja, a gente falou sobre alguns aspectos, eu quero relembrar aqui, que a gente vai entrar numa outra etapa agora. A gente falou aqui sobre o propósito da igreja, a gente leu lá no capítulo 2, o versículo 42 do livro de Atos, e a gente falou sobre o ensino da palavra, sobre o espaço de adoração, sobre a comunhão e a oração. A gente falou sobre a importância de reunirmos como igreja, sobre a edificação, sobre a exortação, e eu só estou trazendo um spoiler aqui, só mesmo de lembrança, para quem não teve aqui, a gente tem no YouTube essa mensagem de domingo retrasado, vou compartilhar no grupo da igreja, mas hoje eu queria falar sobre ministérios, inclusive um propósito da igreja, né? Que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, amém? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Quem conduz a igreja é o Senhor Jesus. Então, ou seja, a igreja não tem um dono, por mais que muitas das vezes
a forma que nós reunimos como organização, porque precisa hoje, né, no Brasil ter o CNPJ, ter toda a estrutura, mas a igreja, ela é universal. Ou seja, nós somos um corpo universal. Nós não somos fixados em uma placa, mas somos fixados em um cabeça que é Cristo Jesus. É por isso que nós somos movidos por um só Espírito, que é o Espírito Santo. Ou seja, quando a gente move de um lugar para o outro, a gente se move como igreja e Deus nos conecta com outros irmãos, né? E o que é mais tremendo, que a gente vê o mover, o agir, porque Deus está movendo na terra. A igreja, ela está viva. Tem gente que fala assim, a igreja parou. Não, a igreja está mais viva do que nunca, irmãos. A igreja continua viva, a igreja continua ativa, a igreja continua evangelizando, a igreja continua orando, a igreja continua alcançando os perdidos, porque a igreja é universal, amém? E dentro de uma organização, muitas das vezes, isso abrange muitas outras denominações, mas muitas das vezes dentro de uma organização existe uma igreja viva. Nem todos entendem o que é ser igreja, mas eu quero trazer essa palavra para que de fato possa trazer entendimento para nossos corações, entendimento e propósito, para sabermos por que estamos caminhando, porque é muito ruim a gente caminhar sem direção. A gente precisa caminhar tendo direção do que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que essa noite, em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós vamos sair daqui sabendo o porquê, qual que é o nosso dom, o nosso ministério dentro do corpo de Cristo, que isso é muito importante para a igreja, amém? Então vira para o teu irmão assim e fala com ele assim, ministérios. Você está totalmente envolvido. Não importa os anos de crente que você tem, você foi chamado e ponto final, amém? Glória a Deus por isso. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7, Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 7. Efésios 4, versículo 7. Amém? Todos abriram? Vamos ler? O texto diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos ler junto esse versículo? Mas a graça foi dada de Cristo, foi dado a cada um de nós. Então o texto não está dizendo que foi dado para um ou para outro, foi dado para cada um de nós, amém? Segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8, por isso, vamos lá, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9, ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que está falando de Cristo, amém? Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores ou doutores. O versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Então aqui a gente está falando sobre dons ministeriais. Então o texto está dizendo que Deus, ele repartiu dons para o corpo de Cristo, e todos nós estamos envolvidos nisso.
eu quero assim, irmão, ser bem simples no falar, bem direcional, para você não sair daqui com dúvida. Se sair com dúvida, quarta-feira tem célula, então a gente vai ter a oportunidade de poder, na célula, destrinchar mais as dúvidas e os questionamentos, mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É mais uma palavra realmente de ensino, e eu creio que é muito importante para a igreja nesse tempo, e vai ser muito importante para a tua vida. Você vai entender, irmãos, que você faz parte, e você está totalmente envolvido como a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, eu não estou dizendo sobre Adão, eu não estou dizendo sobre a Assembleia de Deus, eu não estou dizendo sobre a igreja batista, eu estou dizendo sobre a igreja universal na face da terra. Amém? Que onde você foi enviado, você vai ser enviado entendendo que Deus liberou dom sobre você, e esse dom ele precisa ser ativado, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ativar esse dom dentro de você essa noite, e você vai sair daqui sabendo que você tem algo, que você carrega algo. Então aqui o texto está falando sobre dons ministeriais, e aqui está dizendo no versículo 11 que Ele mesmo, Cristo Jesus, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Então aqui a gente está falando sobre 5 dons, amém? Fala assim, 5 dons. 5 dons ministeriais. E o que é mais tremendo que a gente leu no versículo 7, que a palavra usada foi a palavra dom. Essa palavra no original grego, ela é chamada charisma, que tem um significado, que é um presente oferecido a nós. Então quando a gente recebe um dom, a gente está recebendo um presente de Deus, amém? Deus está nos dando um presente. Então não é qualidade minha e tua, mas é um dom que Deus nos dá. É um presente, mas eu preciso saber utilizar esse presente, não é verdade? Se eu ganho um carro e eu não sei dirigir ele, ou se eu ganho uma moto, não sei pilotar a moto, eu ganho um presente, mas eu não sei usar o presente. Eu preciso saber usar o dom que Deus me deu. E para que, pastor, eu preciso saber usar o dom que Deus me deu? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O propósito da igreja, é o caminhar, é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então o dom que Deus me dá, não é para me reter em mim, não é para me segurar para mim, não é para me abraçar esse dom e simplesmente não fazer nada com ele. Eu preciso usar esse dom como igreja, para a edificação do corpo de Cristo, amém? Então você vai entender que não existe ninguém maior, existe ninguém menor. Todos nós somos úteis, todos nós temos um valor dentro do corpo, e todos nós temos um significado no que fazemos, e tudo isso é graça de Deus, que a gente leu no versículo 7, o texto diz assim, a graça porém foi dada a cada um de nós. Então aqui está falando dos 5 dons ministeriais, deixa bem claro que isso é um presente que o Senhor nos deu, que foi dado através da graça, amém? Isso é uma graça, irmãos, isso é um presente muito valioso. Então o texto está dizendo no versículo 11 sobre, ele deu uns para apóstolo, amém? Alguém sabe quem que é o apóstolo? Deus ele deu um dom de apóstolo. Eu tenho certeza que tem muito apóstolo aqui essa noite, irmãos. Eu tenho certeza mesmo, não tenho dúvida. Tem muito apóstolo aqui essa noite. O apóstolo ele tem um trabalho fundamental no corpo de Cristo. O apóstolo ele tem a missão, ele enxerga o futuro. Ele é meio que um desbravador, sabe? O apóstolo é aquele que vai em lugares para poder estabelecer a igreja. Então o apóstolo ele tem um trabalho que é árduo, é um trabalho de implantação de igreja. Isso não é algo assim que a gente fala que tudo existe um planejamento, mas isso é um dom de Deus. Deus dá para uns esse dom de ser apóstolo, de ir estabelecer igrejas, e então ele chega num lugar onde
ninguém está enxergando nada, ele consegue ver ali algo frutificando. Eu lembro que eu conheço alguns apóstolos, e andar com apóstolo, irmãos, você não consegue acompanhar a visão dele não. Ele está contigo, aonde ele olha, ele vê uma igreja. Vamos implantar uma igreja aqui. Vai lá na África, vamos implantar uma igreja aqui. É um dom, irmãos, é um dom. Estão entendendo? Talvez você está aqui essa noite e às vezes queima isso no seu coração e você não sabe. Às vezes você fica assim, gente, mas eu deito, durmo, às vezes eu fico sonhando com as doideiras aqui. Irmãos, existem dons, esses dons foram derramados para cada um de nós. E no nome de Jesus Cristo, eu oro, essa noite aqui, essa ativação do dom do apostólico vai ser gerado no teu coração. Amém? Deus vai te usar, irmãos, para poder ser implantador de igreja aqui nos Estados Unidos e em várias nações da terra. E é muito importante a gente entender um dom que Deus nos liberou, porque a gente vai começar a servir o Senhor de uma forma leve. De uma forma leve que eu falo, entendendo por que eu estou fazendo. Eu fui chamado para isso. Eu tenho esse dom, eu vou valorizar esse dom que Deus me deu. E não significa que aquele que é apóstolo, que vai às nações, ele é maior ou mais importante. Porque tudo que Deus faz, um corpo, é para edificação, é para que o avanço do reino de Deus, amém? É para que o reino de Deus avance. Então, tudo que Deus faz não tem a ver comigo e nem com você, mas tem a ver com Ele, que é Cristo cabeça, para edificação do corpo. É o Senhor edificando a tua igreja na terra. A gente passou aqui um vídeo no domingo retrasado, mostrando como é que é importante a igreja caminhando junta, né? A igreja avançando junto, que a gente se protege. É por isso que é impossível e não existe possibilidade nenhuma de eu e você vivermos igreja fora do corpo. Não tem como, irmãos. Se ouvir uma mentira aí na rua, é mentira. Não tem como eu e você vivemos igreja fora do corpo. Eu já até falei uma vez aqui, eu vou voltar lá atrás. A única mão que eu vi viver fora do corpo é da família Adams. Quando já viu esse filme? É a única mãozinha que tinha vida ali que andava sozinha. Era a única. Eu não vi outra mão que andava por aí. Você já viu algum pé andando sozinho por aí? Você já viu alguma orelha andando sozinha aí? Você já viu duas mãos dirigindo um carro no teu corpo ali? Então, irmãos, cortou a mão fora, morre. Cortou o dedo fora, morre. Então não tem como eu e você viver a igreja fora do corpo. Amém? Não sou eu que estou falando, igreja, é a palavra de Deus. Amém? Então o apóstolo, ele tem a origem do seu nome, ele tem um significado como enviado, mensageiro ou embaixador. O seu chamado é para representar aquele que enviou. Ele sempre está ali procurando expandir o reino de Deus. Então os apóstolos são o fundamento da igreja. É através dele que são estabelecidos os pastores, né? Então ele vai ali, ele implanta uma igreja e nasce uma igreja, e muitas das vezes ele não vai ficar ali, ele já vai embora para outro lugar. Ele vive assim, sempre movimentando. Então, irmãos, fica bem atento para você entender um dom que Deus liberou sobre a sua vida. Amém? Isso está envolvido todos nós, de verdade. Se a gente aceitou a Cristo e a gente foi ligado na videira, e a gente caminha ligado na videira que é Cristo Jesus, existe dons. Às vezes uma pessoa tem um dom, tem gente que tem 2 dons, e tem gente que tem os 5 dons. Eu conheço pessoas que têm os 5 dons, ele consegue desenvolver os 5 dons de uma forma, quantos aqui já conheceu pessoas assim? Eu conheço gente que tem os 5 dons, ele consegue ser apóstolo, pastor, mestre, mas não é porque ele consegue por desenvolvimento, é porque Deus liberou esse dom na vida da pessoa. Eu lembro que no início da minha convenção, eu tinha conflitos muito grandes, porque eu queria entender o porquê, o que Deus queria, qual era o dom que eu tinha. Eu vivi esses conflitos. Deus, eu preciso entender qual que é o dom, me fala, qual que é o meu ministério. Quando eu falo de ministério, eu estou falando do dom que Deus derramou na minha vida. Porque lá no início eu achava que eu queria fazer tudo, e às vezes as pessoas que querem fazer tudo acabam não fazendo nada. Então é melhor pegar, às vezes pastor, eu tenho um único dom, irmãos, pega esse único dom que Deus te deu,
e faz ele expandir para a edificação do corpo. Porque a gente vai prestar conta sobre isso. Todos nós vamos prestar conta desses dons que Deus nos deu. Deus nos deu um presente, e eu preciso saber usar esse presente. Então talvez, eu estou falando aqui de uma forma bem simples, para que você entenda, que esse dom do apostólico, eu tenho certeza que a gente orou aqui pelas crianças. Ali no meio das crianças tem apóstolos ali, tem pastores, e tem mesmo. Isso não é sentido figurativo, é uma realidade. As nossas crianças, nossos filhos, eles sim são apóstolos, são profetas, são mestres, são pastores, e a gente tem que orar de uma forma incansavelmente para que nossos filhos sejam ativados nesses dons, para que eles possam de fato avançar com o reino de Deus. O Estevão pode estudar, pode ser um grande, um bilionário, o que for, mas o que eu quero para a vida do meu filho é que de fato ele descubra quem ele é no reino de Deus, e ele leve isso adiante, ele viva isso de uma forma intencional, porque quando eu descubro o dom que eu carrego, irmãos, eu vou fazer de forma intencional, amém? Eu vou ser intencional, não vou ser igual quem que é você? Eu não sei o que eu sou. Mas essa noite o Senhor Jesus está te dando a oportunidade de você, de uma forma íntima com Ele, descobrir o que você carrega. E ninguém aqui está de fora, amém? Então, todos estão entendendo sobre o apóstolo? Então o apóstolo ele tem esse dom, irmãos. É guerreiro, é desbravador. É desbravador, irmãos. Agora vamos falar sobre profeta. Maravilha. Profeta. Talvez o profeta ele tem às vezes o profeta não tem muitos amigos não, sabe? O profeta às vezes ele não tem muitos amigos. Tem gente que corre de profeta. Tem pessoas que se vê um profeta vindo ali, ele faz assim, ó. Jesus, profeta ele é uma bênção. Profeta é aquele que ele transmite aquilo que Deus está falando à sua igreja. Então o seu chamado é para... Fala para o irmão do seu lado aí. Qual que é o chamado do profeta? É para exortação? Fala para o seu irmão. Consolação e edificação do corpo de Cristo através da palavra. Então, irmãos, tem tantos profetas aqui essa noite. Se Deus está transmitindo algo no teu coração, sexta-feira, lembra que eu estou falando aqui, tem pessoas aqui que têm os 5 dons, amém? Tem pessoas aqui essa noite que tem 3, tem 2, faz sentido? Tem gente que tem que ter um dom, mas tudo é para edificação do corpo de Cristo. Então se Deus liberou 5 dons na tua vida, irmãos, maravilha, glória a Deus, vai e avança. Sexta-feira aqui, durante o período aqui de louvor, eu fui ali na cozinha e Deus me deu uma palavra para falar para um daqueles músicos que estava aqui. Era uma palavra dura, mas eu chamei ele no canto, eu falei, olha, o Senhor está falando no meu coração para falar isso para você. E eu falei para ele, e ele abaixou a cabeça, recebeu. Geralmente, de uma forma, por que o profeta ele não é muito assim querido? A origem do nome profeta, que tem um significado de expor. Ele expõe aquilo que muitas das vezes a gente está querendo esconder. Hoje tem muitas pessoas fazendo até uns rios, né, que vem aquela profeta ali, aí o pessoal geralmente quer correr. Toda vez que Deus levantou um profeta para falar comigo, irmãos, sempre foi expondo a situação da minha vida. Sempre foi expondo. Então, o sentido desse dom não é de forma nenhuma matar você, ou matar a igreja, é edificar, amém? É exortar e trazer consolação. Só que muitas das vezes, para acontecer a situação, precisa ser exposta a ferida. Eu estou vivendo no erro, aí glória a Deus pelos profetas, irmãos, glória a Jesus pelos profetas. Eu compartilhei um testemunho aqui, não sei se você estava aqui, há muitos anos atrás, muitos assim, eu falo uns 10 anos atrás mais ou menos, ou 12 mais ou menos, tinha acabado de casar com a Bia. Eu falei que o pai dela é pastor, a Bia cresceu num lar cristão, tendo um pai como pastor, e eu lembro que quando a gente casou, a gente tomou uma decisão de desligar do ministério, que o pai dela era pastor, não é por briga, por nada, a gente só queria cortar o
o cordão umbilical. Então isso era importante. Só que nessa transição, a gente foi e ficamos um tempo ali sem saber onde a gente iria congregar. E nesse período, entrou o quê? Comodismo. Né? Entrou a sessão da tarde, entrou o filmezinho, o joguinho do dia domingo. Então eu ficava lá, e acabou que foi passando 1 mês, 2 meses, a gente ficou sem congregar. E entramos naquela zona de conforto. Até que um dia meu telefone tocou. Por que eu estou falando que a igreja é universal, irmãos? E os dons são distribuídos para a igreja de uma forma universal, que não é relacionado a uma placa denominacional, mas sim um corpo. Meu telefone toca, me liga uma profeta, lá de São Paulo, eu sou de Minas. Meu telefone toca, eu atendo, a primeira palavra que eu ouço foi: a paz do Senhor, varão. Ali eu já arrupiei todo, irmãos. Eu falei: meu Deus do céu. Eu, de uma forma bem tímida, eu falei: a paz do Senhor Jesus. Ela falou: tu é crente? Falou desse jeito, eu falei: sou. Ela: glória a Deus. Falei: fala, porque o teu servo ouve. Ela falou: meu varão, essa madrugada Deus me deu um sonho com o número do teu celular. O número do teu celular. Eu arrepiei todinho. Aí a lágrima já começou, antes de eu falar, eu já comecei a chorar. Eu já sabia que eu ia tomar pedrada, irmãos. Pedrada não, eu sabia que eu ia ser exortado. Exortação, amém? Ela virou para mim e falou assim: varão, eu não te conheço e tu não me conheces, mas Deus mandou te ligar. E Deus fala assim para você: volta a congregar. Aí eu só fiz assim: Senhor. Falei: amém, glória a Deus, obrigado, viu? Aí entrei para dentro de casa chorando. Era um dia normal, gente. Eu estava ali, mexendo no lote, a Bia lá lavando vasilha, e eu tomando ali uma de um profeta. Eu entrei, falei: amor, acabei de receber um telefonema ali. Ela: quem foi? Falei: eu não conheço não, mas é uma profeta. Ela mandou a gente voltar a congregar. Irmãos, tem como falar que não é o Senhor? Agora, por que Deus fez isso? É por amor, é pelo zelo, é pelo cuidado com a sua igreja, é pelo cuidado do corpo. Estava afastado, estava ali, e Deus falou: não, tem que resgatar esse cara de volta, senão esse menino vai morrer na guerra. Vou pegar a minha profeta aqui em São Paulo, podia ter pegado lá na Alemanha, podia ter pegado aqui nos Estados Unidos, mas eu vou pegar uma mulher lá de São Paulo, vou falar, dar um sonho para a mulher, e glória a Deus que ela não reteu. Imagina se a gente retém o que Deus está falando com a gente. Imagina se a gente retém os dons. Ela não pensou 2 vezes, ela pegou o telefone e ligou e pá. No próximo domingo estava eu e a Bia lá arrumando: vamos embora para alguma igreja aí, vamos embora, a gente tem que voltar a congregar. Deus mandou a gente voltar a congregar. Então essa é a função do profeta, é transmitir o que Deus está falando na sua igreja. Então o seu chamado é para exortar, consolar e edificar. Então, a maioria das vezes, tem pessoas que não entendem isso e fica doido para matar um profeta. Fica doido, que raiva daquele. Paulo me vê que está me dando uma palavra de exortação. Mas é porque o Senhor ama a sua igreja, irmãos. O Senhor ama. E se tem profeta aqui essa noite, não retenha o que Deus está falando para você transmitir. Amém? Não retenha. Você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado por isso. E isso é muito importante na vida da igreja, amém? Na vida do povo de Deus. Às vezes você vai ficar assim: Senhor, eu falo, não falo, mas Deus fala, abre a tua boca. Não é um chamado, não é um dom fácil, mas é necessário no corpo de Cristo. A igreja não sobrevive sem um profeta, irmãos. A igreja não caminha sem os seus profetas. Eles são preciosos para essa caminhada. E glória a Deus pela vida que é, nem sei o nome dela, mas glória a Deus por aquela profeta que o Senhor levantou. Amém? Estão entendendo, gente? Eu estou tentando bem simples nas palavras, para a gente entender coisas espirituais, coisas sérias e importantes para nossas vidas. Um outro dom aqui é o dom do evangelista. Ei, Jesus maravilhoso! Glória a Deus pela vida dos evangelistas. Glória a Deus pela vida dos evangelistas. O evangelista, ele é aquele que anuncia as boas novas. É a pessoa que tem facilidade de criar relacionamentos. É a pessoa que prega o evangelho para
para ganhar vidas para Jesus. Às vezes você pensa assim, nossa, eu sou tão carismático, eu sou tão gente boa, mas tem um propósito nisso aí. O teu sorriso tem um propósito, a sua simpatia tem um propósito. Às vezes você acha que é só para bater papo, aquela pessoa que onde chega, né, consegue atrair as pessoas, só que aí esquece que carrega um dom e às vezes vai falar abobrinha, às vezes aí perde tempo, pega o dom que Deus deu e joga no lixo. O evangelista tem essa facilidade de relacionamento. E Deus levantou os evangelistas, irmãos, para poder de verdade ir ganhar pessoas para o Senhor Jesus, para poder pregar o evangelho. Então, se você carrega uma simpatia, uma alegria, e às vezes você não entende, Senhor, eu sou tão gente boa, você pensando aí com você mesmo, porque tem um propósito nisso, o dom do evangelismo. O evangelista ele vai em lugares, irmãos, que os outros não vão. O evangelista ele vai dentro do presídio, o evangelista ele vai nos hospitais, o evangelista ele não perde tempo, O meu pastor, ele era gente, o maior evangelista que eu conheci, assim, de uma forma presencial, era o meu pastor que ganhou para Jesus. Ele era um pastorzão, a gente vai falar sobre o dom do pastor. Ele era um pastorzão, pastor Gerson. Ele pregando, ninguém entendia nada do que ele pregava no púlpito, não entendia. Todo culto que ele ia pregar, eu ia embora sem entender nada, mas eu ia chorando. Hoje ele é falecido. Só, meu irmão, mas para evangelizar. Ele ganhava gente para Jesus dentro do centro de macumba que ele ia. Ele ganhava gente para Jesus dentro do... Onde ele ia, irmãos? Teve um dia que ele estava participando de ele entrou de uma forma intencional dentro de um templo, lá em Trindade, em Goiás. Quantos aqui conhecem? Trindade, irmão, é o nome que já fala, Trindade. Ele entrou lá, estava tendo um culto muçulmano, um trem de louco. Ele entrou lá de uma forma intencional. Ele sentou do lado de um homem. Alguns minutos depois, aquele homem estava entregando a vida para Jesus, chorando igual uma criança. E o pastor Gerson, ele era carismático, gente boa, né, Gi? Gente boa, sabe aquela pessoa... Só que ele era intencional, ele era evangelista nato, ganhava gente para Jesus. Gente, ele ganhava mesmo. Ele não perdia tempo. Talvez você é um evangelista aqui essa noite. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Eu não estou falando sobre uma placa de igreja aqui essa noite, não, sobre a dança, sobre assembleia, sobre tomoca, não. Eu estou falando sobre a movimentação do corpo de Cristo. O evangelista, ele ganha gente para Jesus. O evangelista, ele vai nesses lugares, irmãos, ele entra lá. Se é baile funk, ele vai. Tem que estar preparado, amém? Ele vai, irmãos. E é um dom, é dom mesmo. O pastor Jesse tinha esse dom, era visível na vida dele. Eu saía com ele, Claudete, eu saía com ele. Se ele parasse no ponto de um sinal de trânsito, alguém abrisse o vidro, ele já falava Jesus para a pessoa. Ele não perdia tempo. Eu falava assim, pastor Jesse, que é isso que o senhor tem? É dom, é um dom, amém? Todos estão entendendo, irmãos? Está sendo claro, está sendo transparente o que está sendo falado aqui essa noite? É muito importante. Pastor, não estou entendendo nada, pode perguntar, tá bom? Mas eu acho que é muito importante você entender isso para a tua vida, para a tua caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Então, o principal propósito do evangelista é o trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz às pessoas. E essa pessoa consegue trazer muitas pessoas do mundo para a igreja. Então, o vocabulário do evangelista ele é simples. Ele vai chegar e falar assim, oh, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. Ele não vai aprofundar, ele vai chegar e vai ser simples ali, olha, Jesus te ama. Eu vou te deixar aqui um convite para você ir no culto domingo. Vou deixar aqui, vou na igreja domingo, ó, eu vou deixar um convite para ti na célula. Irmãos, quanto é que já foi incomodado pelos evangelistas? Eu já fui. Glória a Deus pela vida deles. Eles são muitas vezes chatos ao ver de pessoas que não conhecem o Senhor. Mas é tão maravilhoso esse dom, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora para
para os pastores. Pastor também é um dom, irmão, e tem que ser um dom mesmo, tá? Ser pastor é um dom, não tem jeito. Não é uma escolha, não é... o fulano fez curso de teologia para ser pastor. Amém, glória a Deus. É importante fazer um curso de teologia, escatologia, tem entendimento. Mas pastoreio é dom. Não é um estudo que você faz para virar um pastor. Amém? Isso é um dom. Eu confesso para a igreja que tinha algo que eu mais corria da minha vida era ser pastor. De verdade. Quando eu ouvia falar de pastor na igreja, eu nem queria ficar no culto. Eu falei, não, isso não é para mim não. Eu ficava pensando assim, gente, Senhor, deixa eu ficar no evangelismo. Porque o evangelista, o que ele faz? É uma forma prática. Ele vai lá no mundo, traz as pessoas e joga dentro da igreja. E quem vai cuidar? Tem que ter alguém para cuidar, né? Tem alguém para poder pegar ali, limpar, né? Cuidar das feridas, tratar os traumas emocionais. Hoje mesmo eu fiquei no telefone 2 horas com uma pessoa só ouvindo. Eu falei 10 minutos e fiquei ouvindo por 1 hora e 40 minutos. Aí eu estou assim, gente, isso é um dom mesmo. É Deus que dá esse dom mesmo. Eu estou aqui 1 hora e 40 minutos só ouvindo. E falei 10 minutos. Mas eu vi que isso foi suficiente para trazer uma cura na vida da pessoa. Para trazer um alento. E eu falo assim, Senhor, por favor, não deixa eu negligenciar o teu dom. Então, o pastor são aqueles que cuidam das vidas, que os evangelistas trazem para a igreja. Então, eles são responsáveis por administrar a igreja, ajudar as pessoas com as necessidades espirituais. Então, a função do pastor é conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui essa noite, irmãos. E para mim trazer alimento para a igreja, eu preciso primeiro o quê? Comer. E estar bem alimentado. Para trazer alimento para a igreja. Então hoje para mim é claro e nítido entender o dom que Deus me deu. Mas foi difícil compreender isso. E por incrível que pareça, irmãos, quando você entende, as coisas ficam mais fáceis a tua caminhada. As coisas ficam mais transparente. Então eu quero dizer para você essa noite, não briga para fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Não insista em algo que Deus não chamou você para fazer. A gente vive um tempo, devido às redes sociais, que as pessoas querem imitar as outras. Querem imitar. Irmão, se você não foi chamado para aquilo, por favor, não insista não. Não insista. Seja autêntico no reino de Deus. Descubra o dom que Deus entregou para você e vive isso de uma forma prática. Sabe, você é único, amém? A sua digital, ela é única. O texto está dizendo que Ele derramou dons para cada um. Às vezes você pode admirar alguém e querer, às vezes ali, né, de uma forma admirável, seguir os passos, mas não queira copiar ninguém, irmãos. Você é único. Às vezes você está lutando aí com... eu quero ser profeta, eu sou profeta. E Deus fala, não, você é apóstolo, meu filho. Levanta desse banco e vai para as nações aí, abrir igreja. Vai estabelecer igreja, eu chamei você para isso. Eu quero ser profeta, eu acho profeta legal, profeta chega... Não, se você não for... Agora, não, eu acho legal demais o apóstolo vai, abre igreja, eu quero fazer isso. E Deus está falando para você, mas você é profeta. Você está querendo ser apóstolo, você é profeta. Ou às vezes você é tudo isso, amém? Às vezes você tem um dom de apóstolo, de profeta, você também é pastor, você também é evangelista. Aí, irmãos, a responsabilidade ela é maior. Glória a Deus, estão todos entendendo? Então o pastor, a função dele é essa. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmo. Um pastor, ele é um líder de verdade, ele consegue ajudar as pessoas a descobrir o dom ministerial que eu estou fazendo aqui essa noite. Eu preciso ser intencional no meu chamado, eu preciso ser intencional naquilo que Deus derramou na minha vida. Senão eu vou querer cismar de fazer coisas que Deus não me chamou para fazer, eu vou querer insistir em coisas que Deus não me chamou para fazer. E o pastor tem que amar, irmãos, tem que ter amor, é dom mesmo, é paciência, é dom. Toda hora que eu olho assim, Jesus era uma pessoa tão esquisita, e hoje eu tenho uma paciência para ouvir as pessoas.
tem uma paciência para sentar e ficar ali, às vezes, tomando um café durante 3 horas, sabe? Mas isso, irmãos, não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o Senhor. E se a gente ama Jesus, a gente ama a igreja dele. Sabe, de verdade. Às vezes a gente não entende isso, a gente fica jogando o nosso dom no lixo. E dom é um presente que Deus nos deu. Ou seja, o dom ele é um privilégio de servir a igreja. É um privilégio. O dom ele não é algo assim, um título, entende isso? Não é um título. Se Deus pegou a pastora Tatiana e levou lá para a África, ela continua sendo pastora. Se Deus pegou você, Luiz, então glória aí, Luiz, glória a Deus. Se Deus pegou o Luiz é um profeta, aonde Deus levar ele continua, é um dom. Olha o que aconteceu uma vez comigo, eu vivi isso. Eu estava na igreja, um culto de domingo, e entrou um cara bêbado na igreja. Estava meio passado, sabe quando a pessoa está passando a questão do álcool? Mas era um morador de rua, e estava bêbado. Ele entrou na igreja, era culto de domingo, todo mundo arrumadinho. E quando ele entrou, natural, o pessoal fez assim, né? Aí ele veio e sentou do meu lado. Ele sentou do meu ladinho assim, ó. Eu arredei, ele veio, tinha um banco, mas ele sentou do meu lado. Estava com mau cheiro. E eu vi que durante o louvor ele levantava a mão e eu vi as lágrimas descendo no olho dele, sabe? Aí durante o culto ele olhava para mim e falava assim: olha, você conhece aquela irmã? Eu falei: conheço. Deus está curando a mãe dela agora. Era a pastora Silvia. A mãe dela estava num outro culto. Naquele momento que ele entregou aquela palavra, havia um pastor orando por ela e ela estava sendo curada naquele momento. Os dons são irrevogáveis. Deus dá, Ele não tira. Irmão, você pode até se afastar, mas isso vai queimar dentro de você. Eu olhei para ele assim, aquele dia a minha mente bugou. Ainda era novo convertido, eu estou seguinte, esse homem bêbado está entregando profecia. Igreja, vocês estão entendendo? Leve a sério o que está sendo falado aqui, isso é muito sério para a nossa caminhada. Aquele homem, ele tinha um dom que Deus deu para ele. Ele chorava e falava assim: Deus está curando ela. Mas você via que era um homem que amava a presença de Deus. Ele estava ali chorando, só dele entrar ele já começou a chorar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos avançar. O texto avança dizendo que ele deu outros para mestre ou doutores. Mestre ou doutores. O mestre é aquele que tem irmãos, eu conheço mestres. Conheço. Os mestres é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar. Os textos bíblicos para as pessoas, a sua função é um professor. Eles geralmente gostam e possuem a facilidade de ler coisas difíceis. O mestre ele é profundo. Ele tem qual que é esse dom? É ensinar. É ensinar. Às vezes você tem esse dom, está aqui essa noite, mas você fica estudando tantas coisas aleatórias que não tem significado algum, mas você tem esse dom. O Senhor manda te dizer nessa noite: comece a se aprofundar na minha palavra e ensinar o meu povo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, existem promessas aqui nessa noite. O mestre, irmãos, eu conheço um que eu amo a vida dele demais, já está com 92 anos, é o pastor José Rodrigues, que também é um pastor, ele tem dom de pastor, ele mora lá em Goiás. Eu já participei de intensivos, de ficar 1 mês lá em Goiás. O pastor José Rodrigues sentava, ele dava aula, 6 horas assim, pastor, parece que era leve. Coisas profundas, é o dom de mestre, ele ensinava. Ele ia falando sobre o milênio, estava explicando sobre escatologia, e eu ouvindo aquilo. O mestre é diferente do profeta, o profeta é curto e grosso. O profeta chega, esse que Deus manda te dizer, e pau. Agora o mestre não. O mestre ele quer ensinar. Então é nítido quando você encontrar um mestre por aí.
Ele vai sentar com você numa mesa e vai querer, ele não vai te evangelizar, ele vai te ensinar. Amém? O evangelista não, ele vai virar, pá, se não aceitou Jesus ainda não, vamos aceitar Jesus aqui agora. Mas o mestre, ele ensina a igreja. Ele ensina coisas que, eu tenho um amigo meu que eu não consigo acompanhar o raciocínio, ele é muito inteligente, gente, ele é muito inteligente, mas ele dedica esse dom dele para a edificação do corpo de Cristo, ele é profundo na palavra, isso é um dom. Às vezes você pensa assim, eu já vi pessoas falar assim, pastor, mas eu me acho tão burro, eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia. Não se preocupe, irmãos, talvez você seja um profeta, amém? Ou talvez você seja um evangelista, mas é importante descobrir o dom que Deus derramou na tua vida, amém? Isso não tem a ver com você, Deus não te deu para você ficar aí guardadinho esse dom ali, ó, eu tenho um dom. A Bíblia fala que teve uma pessoa, né, vou falar aqui de uma forma clara, que ela recebeu um dom, ela cuidou bem desse dom. Teve outras que ganhou 5, que é os 5 dons que a gente está falando aqui, e não cuidou desses dons. E Deus vai nos prestar conta. Todos nós temos tudo a ver com a palavra que está sendo falada aqui essa noite. Então eu não posso me isentar da minha responsabilidade. Então é tempo de eu e você, de fato, deixar o dom que Deus derramou em nós fluir para o corpo de Cristo. Amém? Não se retraia se Deus chamou você para ser profeta. Lance, fale, irmãos, não tenha medo. Não se retraia se Deus está levantando você aqui nessa noite com dom de pastoreio. Pastoreia. Amém? Tenha paciência, ame as pessoas, abrace, ajuda a cuidar das feridas, ajuda a limpar ali, ó, pegar a ovelhinha ali e limpar, ajudar a cuidar das feridas. Não é todos que têm essa paciência, mas se você, irmãos, é o apóstolo, aí você está pensando aqui, ouvindo essa palavra e pensando, poxa, é por isso que eu venho umas coisas no meu coração. Irmãos, deixa Deus levantar você para implantar igrejas. Amém? Eu queria colocar uma imagem aqui. A hora passa muito rápido, meu Deus. Eu queria colocar uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco sobre... Você nunca vai esquecer isso. Toda vez que você fazer assim com a sua mão, você vai entender os 5 dons ministeriais. Vamos lá. O dedão ali é o dedão, porque o apóstolo é o polegar, é aquele que é a força, é o sustento para a mão, ele é a base. Ele é a base e alcança todos os outros dedos. Ele sustenta, né? Porque ele implanta a igreja, então ele é a base, o apóstolo, né? Na verdade, isso aqui sem esse dedo, o que a gente faz com os outros? Ele não é a base para a gente pegar o copo aqui, ó. Não é a base para a gente pegar o copo, não é? Então o apóstolo é a base, ele vai, implanta a igreja, então ele é a base, ele é quem alcança e traz, ele é a base que alcança todos os outros dedos. Já o profeta, isso aqui, nem precisa de falar, né? Ele é um indicador, é o que aponta o dedo. É esse que Deus manda te dizer. Esse é o profeta, ele aponta o seu erro, ele aponta o teu caráter, ele aponta mesmo. Então, é por isso que ele é o dedo indicador. Amém? Estão entendendo? Estou postando isso aqui de uma forma prática. Efésios capítulo 4, 5 dons. Então o profeta, ele aponta o dedo. O evangelista, ele é esse dedo aqui. Esse dedo aqui. Qual que é o nome desse dedo, gente? Ele tem o evangelista é o dedo do meio. Às vezes o satagoso aí, ele gosta de falar que o dedo do meio Não, gente, o dedo do meio é evangelíssimo. Amém? A partir de hoje, quando você olhar para o seu dedo do meio, ele é o evangelista. Por que é o evangelista? É o dedo do meio, pois ele é o que vai mais longe. Ele é o que alcança o perdido e traz de volta para o corpo. Então ele é o que vai, ele é o que vai mais longe. Ele é o que vai em lugares que os outros não vão. Então o evangelista é isso, ele é um filtrado, ele vai, ele entra, ele é loucura, mas esse é o papel do evangelista, por isso que ele é o dedo do meio, ele vai mais longe. Agora o dedo do pastor é o dedo o anelar, é o dedo da aliança, amém? Esse dedo que a gente é o dedo da aliança. Por que é o dedo da aliança, pastor? Pastores são aqueles que cuidam, limpam as feridas, alimentam e desenvolvem vínculos amorosos com todos. O pastor tem que amar, irmãos, não tem jeito.
O pastor Gerson, ele era evangelista, nato, mas ele também era um baita de um pastor. Já conheci muitos pastores, irmãos, mas igual o pastor Gerson, ele é sem palavras, eu glorifico a vida dele. Ele era aquele pastor que se ele fala assim, amanhã, 2 horas da tarde eu vou na tua casa. 2 horas da tarde, ele está lá na porta da minha casa. E ela para tomar um café, orar, abraçar. Mesmo, olha o que aconteceu, antes do pastor Gerson falecer. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo lá no Brasil que sabe que isso é uma realidade. Muita gente que segue no Facebook, é ovelhas do pastor Gerson também. Pastor Gerson, eu tinha vindo para os Estados Unidos, e na época que eu vim para cá, eu recebi uma bênção. Eu fui abençoado por outro ministério, o qual eu estava caminhando junto com a Bia. Mas teve um pastor que ele nunca esqueceu de mim, foi o pastor Gerson. Um dia ele mandou uma mensagem aqui. Ele falou, ele sempre mandava mensagem, mas esse dia eu fiquei, ele falou assim, Wellington, meu filho, ele cheio de gente para cuidar lá, irmãos. Ele falou assim, como que você está aí, mais a Bia? Eu estou preocupado com vocês. Eu quero descobrir uma forma de cuidar de vocês aí. Aí ele falou assim, olha, eu preciso conectar você a um pastor amigo meu, que está aí, eles vão cuidar de você. 2 semanas depois, ou se eu não me engano, 1 mês depois, o pastor Gerson faleceu. Eu fiquei com esse áudio dele salvo no meu telefone por muitos meses, e toda vez que eu ouvia, eu começava a chorar. Isso é um dom. O pastor, ele ama, irmãos, além de vínculos de parede, sabe? Se fulano saiu da igreja ou não saiu, isso não tem a ver com zelo, sabe? Então, eu falo que os dons, eles também vão sendo desenvolvidos, amém? Eles vão sendo desenvolvidos. Eu ainda sei que tem muitas coisas com o dom que Deus precisa, eu quero desenvolver, que Deus, o Espírito Santo venha desenvolver. Mas se tem um pastor que marcou minha vida, foi o pastor Gerson. Era um baita de um evangelista, mas também era um baita de um pastor. Ele cuidava, e eu mesmo a gente estando aqui, ele nunca esqueceu de nós, nunca esqueceu. Ou seja, ele não estava preocupado com o nosso dízimo, ele não estava preocupado com a nossa oferta, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com as nossas vidas. Infelizmente hoje a gente sabe que tem pessoas que elas manipulam o seu dom, porque é fácil a gente manipular os dons, sabia? Tem gente que descobre e começa a manipular eles ali, como assim? Persuadir as pessoas, entende? É por isso que tem muitos falsos profetas hoje. Por isso tem gente hoje que está preocupado com o teu dinheiro, irmão, está preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta, está preocupado com números, Eu como pastor, sim, eu preocupo, eu oro por cada um, eu falo de coração. E eu sei que a preocupação não é com o teu dízimo, com a tua oferta, a preocupação é com a tua vida, a tua caminhada com Jesus. Eu sempre falei isso aqui, irmão, se você não quer ficar na igreja, não tem problema, mas não deixe de congregar, não deixe de fazer parte de um corpo, não fique fora do rebanho. Ame o Senhor Jesus e continua caminhando com Ele. Talvez você não vai gostar da gente, talvez você não vai gostar de mim, mas não tem a ver comigo, não tem a ver com a Tomoca, com Adão, tem a ver com aquilo que o Senhor nos chamou. Mas o importante é você estar saudável, o importante é você estar firme no Senhor Jesus, é estar firme com Ele. A igreja não tem a ver comigo, não tem a ver com a pastora Tatiana, com Claudete, com ninguém. A igreja tem a ver com Cristo Jesus, a igreja é universal. Amém? E para concluir, o dedo, esse dedo, é o mindinho que fala, né? É o mestre. Por que o mestre? O mestre porque ele representa pelo dedo mínimo, porque esse dedinho aqui ele consegue vasculhar tantas coisas, né? Às vezes você vai no cantinho e você vasculha aqui, vasculha ali, e esse é o dom do mestre. Ele tem essa capacidade de vasculhar menores lugares, ele vai atrás de detalhes, ele vai atrás ele não deixa passar nada. O mestre, ele não deixa passar nada, irmãos. Ele tem essa facilidade de vasculhar, de ensinar, sabe? Ele é detalhista. Ele é detalhista. Se ele falou aqui de cruz, ele vai te explicar cada detalhe da cruz, de uma forma muito detalhada. Eu sei que o meu dom não é esse, mas não se preocupe, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.
Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Todos nós temos dons, amém, irmãos? Todos nós temos dons. Talvez você, ouvindo essa palavra, você ainda não sabe, mas eu quero pedir você nessa noite para orar ao Senhor e falar assim: Jesus, qual que é o dom que o Senhor colocou na minha vida? O Espírito Santo, irmãos, ele vai direcionar você. Ele vai te mostrar o porquê, o para quê e o dom que você carrega. E sabe o que é o mais lindo nisso tudo? E Jesus, ele nos deu isso através da graça. Então, não seja vaidoso. O dom não é para você ser um cara vaidoso. Ah, eu sou o top das galáxias. Olha que lindo, segura aí. Todos os dons são derramados com o intuito de servir. De servir. Então, quando Jesus vier buscar a tua igreja, a tua noiva, se tem uma coisa que ele não vai falar, é assim, ó: venha para cá, apóstolo, venha para cá, profeta, venha para cá, pastor, venha para cá, mestre. Sabe o que ele vai falar? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então todos os dons, irmãos, é o intuito de servir a igreja, servir o corpo. Então todos nós somos servos. O pastor não é maior do que o apóstolo não é maior do que o pastor, o mestre não é maior do que o evangelista. Todos trabalham em um só propósito, amém? Todos trabalham em um só propósito. Então quero convidar você nessa noite, de uma forma intencional, que você possa clamar ao Senhor Jesus. Você está totalmente inserido nisso, irmãos. Você está totalmente inserido nisso. Eu queria convidar toda a igreja aqui na frente, amém? Toda a igreja. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Vem com o teu coração rendido. Irmãos, é muito importante você saber e você ser funcional no corpo, amém? A nossa liderança aqui vai estar indo até você, vai estar te ungindo, vai estar orando com você. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você clamasse ao Senhor nessa noite, amém? Não fique de boca fechada. Você é importante, meu irmão. Jesus chamou você. Jesus chamou você. Jesus derramou dom. Esse dom, ele... Esse dom está em você, meu irmão. Ele te deu. É um presente. Feche os teus olhos. Começa a falar com o Senhor. Amém? Nossa liderança vai estar orando com você. Continua orando. Fala com o Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, usa a minha vida. Senhor Jesus, eu não quero ficar de fora. Senhor Jesus, o dom que o Senhor colocou na minha vida, faça ele ser funcional. Senhor, eu entendi nessa noite que eu sou um profeta. Senhor, eu entendi nessa noite que eu sou um apóstolo. Senhor, eu entendi nessa noite que o Senhor me chamou para ser um pastor. Senhor, eu entendi nessa noite que o Senhor me chamou, papai, para ser um mestre na tua palavra. Ou você entendeu nessa noite que você tem todos esses dons, que você tem esses dons em você. É muito importante você liberar isso, amém? Não retenha o dom que Deus derramou na tua vida. Não há nada igual. Não retenha, meu irmão. Não há nada melhor. Não retenha esse dom. Aqui se Não retenha esse dom. a esperança. Não retenha o dom que Deus liberou na tua vida, meu irmão. Não retenha tua presença. Se você quiser ficar ajoelhado, mas não fique com a sua boca fechada, fala com o Senhor Eu nessa noite. provei e vi o mais doce O Senhor te chama nessa amor noite. que liberta o meu ser. É tempo
É tempo de edificação do corpo de Cristo, irmãos. Existe um dom na tua vida. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Jesus, nós rendemos a ti adoração. Pai, nós rendemos a ti louvor. Senhor, nós rendemos a ti, Pai, o nosso coração, Papai. Espírito Santo, nós tomamos posse do dom que o Senhor colocou em nós. Senhor, nós não queremos negligenciar o dom que o Senhor nos deu, Jesus. Espírito Santo, reativa os evangelistas nessa noite. Espírito Santo, ativa os apóstolos nessa noite. Espírito Santo, ativa os pastores nessa noite. Espírito Santo, ativa os mestres nessa noite. Faça queimar o fogo ardente, Espírito Santo. Ativa, Espírito Santo. O corpo possa ser funcional, Papai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Vamos louvar.